Olá, olá pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de xadrez. E na aula de xadrez de hoje nós iremos falar sobre o rei afogado. O que é o rei afogado? O rei afogado é um empate. É quando eu cerco o rei do meu adversário, só que eu não faço um cheque. Eu não ataco esse rei. Então ele é, na verdade, um erro. É uma coisa que eu não posso fazer. Não tenho cheque. E eu não deixo o meu adversário se mover para lugar nenhum. Agora o problema é, quando isso acontece, ele tem que ter todas as peças travadas. Por exemplo, se ele tem um peão que não pode mexer e o rei dele fica cercado, massa. Ou se ele tem só o rei e eu cerco sem fazer um ataque direito, beleza. Né? Rei afogado, o adversário ele pode pedir empate. Mas se eu cerquei o rei, ele pode jogar outra peça, ele vai ser obrigado a jogar aquela outra peça lá e não tem nada de empate. Por exemplo, nesse momento aqui, eu tenho uma torre cercando toda essa linha reta, e se eu jogo meu bispo aqui para a casa E3, eu tiro a única casa para onde esse rei poderia se mover. Cerquei o rei, mas não fiz cheque. Fiz uma jogada, né, uma capivarada, uma capa virada e cerquei o rei, mas sem fazer um cheque. Então, foi uma jogada totalmente errada. Cerquei todas as casas, mas não deixei o rei se mover para nenhum lugar, não fiz checkmate, não deu certo. Beleza? Vamos para mais um exemplo de rei afogado. Aqui, eu tenho o cavalo cercando essa casa, o cavalo cercando essa casa, o peão dele não pode me mover, né, não pode empurrar o rei. Se eu tirar essas duas casas, por exemplo, com o movimento cavalo F4, eu cometo um erro, né, uma capivarada, e afogo o rei do meu adversário. Empate. Cerquei o rei aqui. Né, aqui nessa atividade o objetivo é fazer esse erro para mostrar que você entende que esse jogo vai terminar em empate. Próximo desafio, vamos ver. Torre está aqui em linha reta. O bispo está cercando aqui. Se eu tirar essas duas casas aqui do rei, por exemplo, com cavalo G6, afogamento. Cerquei o rei do meu adversário, mas não dei cheque, né? O peão dele não pode mover, esse peão não pode mover, esse peão não pode mover, esse peão não pode mover, e ele não pode mover o rei. Empate por afogamento. Vamos ver mais um exemplo de afogamento. Esse daqui é bem legal. O cavalo dele está cravado. Ele não pode tirar o cavalo, porque senão ele deixa o próprio rei em perigo. Se ele tirasse esse cavalo aqui da frente, ele cometeria uma falta. Ele deixaria o próprio rei em perigo, ele seria obrigado a voltar esse cavalo, né, e com duas faltas ele perderia a partida. Então, esse cavalo está preso, não pode mover. Esse peão não pode mover, esse peão não pode mover. Se eu cercar o rei, por exemplo, jogando torre aqui em B8, o rei não vai ter casa nenhuma para mover. Empate por afogamento. Ele está explicando que o cavalo não pode sair, porque senão o rei fica em perigo, e que eu tirei as duas últimas casas possíveis aqui para o rei adversário. O último desafio de afogamento, aqui, vamos analisar esse peão, tá aqui, né, atacando, temos bispos atacando, temos esse peão que está cravado, esse peão não pode mover, porque senão, né, o rei ficaria em perigo, eu cometeria uma falta. Essa torre aqui é dele, é a única peça que ele consegue mover, né, porque esses dois peões estão presos, esses dois peões estão presos, a torre já está fechando aqui, já está tudo, né, desenhado para um afogamento. Não posso de jeito nenhum matar essa torre. Então, se eu mato a torre, afogamento. Né? Aqui essa torre cerca, esse peão cerca, o bispo, o próprio rei tira essa casinha aqui, ó. O rei nunca pode ficar lado a lado de rei por conta da regra da oposição. Então é isso. Mais um afogamento, isso é o que a gente precisa evitar quando a gente está atacando. Mas claro, se você está na defensiva, está perdendo o jogo, e você consegue colocar o seu rei numa posição em que ele fica afogado, é interessante para você, né, conseguir empatar a partida e não perder uma partida, né, no caso de extrema desvantagem, como é o caso desses exemplos aqui dados.
E aí, o que vocês acharam do afogamento? É um dos casos de empate que a gente precisa conhecer. Continuem treinando xadrez. Qualquer dúvida pode comentar aí. Vamos juntos. Tchau, tchau.